No prefácio do livro Antiédipo, Capitalismo e Esquizofrenia, do Deleuze e do Guattari, pelo menos na versão que eu tenho um prefácio do Foucault, em que ele diz algo muito lúcido. Ele chama o livro de um manual antifascista para a vida. E o que ele quer dizer com isso? Ele diz que é um manual antifascista porque é um livro que promove um espírito anti-autoritário, anti-dominante em relação às coisas, em relação à experiência da vida. E que é essa atitude central, eu diria, da nossa experiência contemporânea de existir em civilização. Porque você vê isso em tudo. Por exemplo, toda a nossa atitude de pensar as pessoas em termos de uma hierarquia, em termos de relações de poder, né? Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, eu posso ver que se eu estou vendo da maneira usual, dessa maneira autoritária, então eu tenho poder sobre ele. Eu sei mais do que ele. Eu tenho poder sobre a consciência dele. Por exemplo, eu não vou ouvir ele como alguém que realmente pode saber da sua condição, que é algo que a psiquiatria, de modo geral, por mais que ela tente com raríssimas exceções, tende a fazer. Ou se eu sou um antropólogo, a não ser que eu seja muito lúcido, eu não escuto as pessoas que eu estou observando, né, sejam as pessoas de uma tribo, ou sejam pessoas que estão em um outro contexto social. Eu vejo elas abaixo de mim, porque eu tenho, digamos, eu tenho poder, ou eu sou acadêmico, ou eu sou a pessoa que está estudando. E isso, digamos, essa atitude, ela impregna praticamente todas as nossas experiências no mundo de hoje. Eu sinto que talvez esse talvez seja o ponto mais lúcido que os anarquistas, como o Proudhon e como, para mim, o livro mais bonito, um dos livros mais bonitos que eu já li, do Alexander Berkman, que é o anarquismo, o ABC do anarquismo, que eles expõem exatamente isso, que existe, por um lado, uma visão autoritária sobre a vida, uma visão repressora que busca controlar, que parte de um lugar de extremo medo, que busca o controle, busca o poder sobre as coisas, o poder sobre as outras pessoas. E existe uma visão de pessoas, talvez, que, por possuírem um desejo muito intenso de liberdade, se alinham com uma concepção não autoritária, antifascista, que busca o oposto de uma sociedade institucional e hierárquica onde existe um poder central que determina a vida de todas as pessoas. Isso a gente pode ver, seja na estrutura dos governos contemporâneos, ou no ambiente universitário, ou no ambiente dos hospitais, ou nos ambientes sociais, nas empresas, em todos os lugares. Isso se reproduz nas famílias, nas relações amorosas, com nós mesmos, o nosso diálogo interior, com as crises que as pessoas têm, com as neuroses, as duas vozes que se dividem, uma tem poder e critica a outra. É quase um algoritmo, é praticamente um algoritmo que se disseminou e que se tornou o modo normal dos seres humanos atualmente funcionarem. Então, quando ele fala que esse livro, em específico, Capitalismo e Esquizofrenia, é um livro que é um manual antifascista para a experiência da vida, o Foucault ele está trazendo isso à tona, que é algo que os anarquistas, começando pelo William Goldwyn, o inglês, que foi um dos primeiros o primeiro grande ensaio político sobre o anarquismo foi dele, depois o Proudhon, depois o Bakunin, depois um outro teórico maravilhoso, Kropotkin, que foi, além de um teórico anarquista, ele foi o primeiro a trazer a ideia de que um dos elementos centrais do processo evolutivo era a cooperação, num livro que se chama Ajuda Mútua, ressaltando como todos os organismos, de maneira distinta do que o pensamento darwinista, que os organismos estão competindo numa luta terrível uns contra os outros, essa visão hobbesiana do mundo, que na verdade existe uma cooperação profunda entre os organismos, e que essa cooperação é esse compartilhamento que, digamos,
funda a experiência da natureza. E é exatamente essa visão que, se você perguntasse para um índio, para um indígena, qualquer indígena, seja um Sioux, seja um Navajo, seja um Guarani, seja um Yanomami, seja um Bantu, seja um San da África, qualquer um deles colocaria isso em primeiro lugar, que é esse espírito de compartilhamento, de cooperação, que é a raiz da experiência da natureza e da experiência humana. Então, de algum modo, essa posição autoritária, essa posição de dominação que a gente tem fundamentalmente com a natureza, com o nosso próprio corpo e nossa própria mente, com os nossos sentimentos e uns com os outros, é a raiz da doença mental, eu diria. É a raiz do estado de insanidade coletivo no qual a gente vive. E como isso está extremamente arraigado na nossa visão de mundo, é na verdade a raiz da nossa visão de mundo, isso de modo geral, a não ser por esses observadores muito lúcidos que foram capazes de criticar e apontar isso passa batido nos nossos diálogos sobre saúde mental, sobre espiritualidade, que por sinal tende a ser um ambiente que reproduz essas mesmas estruturas hierárquicas o tempo todo, e isso deve ser dito. Ou seja, não importa se você está no budismo, não importa se você está no judaísmo, não importa se você está no cristianismo, é extremamente raro encontrar instituições religiosas ou agrupamentos religiosos que não reproduzam essa estrutura hierárquica de múltiplos níveis, onde o poder está muito centralizado. É mais profundo do que a própria doutrina de liberação que normalmente se ensina. Então, essa posição hierárquica, que era, digamos, a transcendência que um outro teórico anarquista maravilhoso, Murray Bookchin, defendia que era a raiz da experiência de transformação, de liberação, num livro que se chama A Ecologia... Era Ecologia, talvez eu vou colocar a citação certa, eu tenho ele no meu computador, mas eu não me lembro do título inteiro em inglês. Mas é um livro onde ele defende a dissolução dessa consciência hierárquica como sendo uma das bases para uma nova possibilidade de consciência. Então, esse ponto de uma transcendência dessa visão autoritária e um amor pela liberdade, não só a nossa liberdade, mas a liberdade dos outros, é algo que faria milagres em qualquer contexto. Ou seja, isso quebra a relação de mestre e discípulo, por exemplo, que talvez seja algo que deve ser rompido. Se de repente você tem dois iguais, ou sim, dois iguais que se olham e a partir desse reconhecimento eles despertam um ao outro, ou aquele que se despertou consegue induzir aquilo no outro, mas por uma perspectiva de iguais, isso é radicalmente diferente da nossa concepção de alguém acima e outro abaixo. Se você tem duas pessoas mesmo que sentam para se ouvir, numa posição de médico e paciente, mas que eles conseguem temporariamente transcender esses papéis e se olharem e se relacionarem como seres humanos, isso transcenderia completamente a relação médico-paciente, a relação psiquiatra-paciente. Se você tivesse, digamos, uma dissolução de estruturas políticas e de repente as pessoas pudessem tomar a vida delas por elas mesmas e decidir por elas mesmas, que seria, digamos, uma visão política descentralizada, talvez de democracia semi-direta ou direta, isso seria, digamos, uma experiência política que faz perfeito sentido para a vida de hoje. Então, essa questão da posição antifascista, de uma visão anti-autoritária, de uma concepção anarquista, de uma visão libertária em relação às coisas, eu tenho a sensação de que são elementos centrais para a gente entender qual que é a dinâmica do processo de liberação de consciência que faz parte da experiência, ou que talvez seja a tônica, ou a nota central da experiência psíquica das pessoas de hoje, da espiritualidade da nossa época.